E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal TI Ninja, eu sou o Eduardo Honorato e eu ensino técnicos de informática e TI a ganharem 10 mil ou mais com administração de redes. Então já se inscreve aí no canal, dá um joinha nesse vídeo para ajudar o algoritmo aí. E hoje a gente vai falar aqui de uma coisa básica para você que está iniciando, que tem essa pretensão aí de ir para essa área de TI, da área de administração de redes. E eu vou falar aqui de uma ferramenta hoje que é uma ferramenta, na minha opinião, é a melhor ferramenta do mercado, é uma ferramenta extremamente robusta, que é uma ferramenta de virtualização e é a ferramenta básica para você criar aí o seu ambiente de testes. Então, muitas vezes antes de implementar, você pode tanto criar um ambiente de teste ou até, dependendo da situação, você pode até criar uma máquina virtual, nesse ambiente e depois exportar essa máquina virtual para um servidor mesmo. Então você pode fazer a máquina aqui e depois exportar, jogar o arquivo lá no servidor. Mas independente disso, é uma ferramenta que hoje se tornou gratuita. Então assim, era a versão paga. Trata-se da ferramenta da VMware Workstation Pro. Então essa ferramenta, ela era até poucos meses atrás, ela era uma ferramenta paga, você tinha que comprar ela. Tinha a versão do VMware Player, que era a versão gratuita ali, que tem algumas funcionalidades básicas, mas essa versão, que é a versão Pro, ela era uma versão paga. A VMware, ela foi comprada por uma outra companhia que chama Broadcom, então houve algumas mudanças, no site. Não é mais tão simples, então hoje eu vou ensinar aqui um setup básico, como você fazer a instalação do setup básico, até porque eu estou com uma máquina aqui que é um setup novo meu, então eu preciso configurar para a minha VMware. Nós vamos entrar lá no site da Broadcom, criar uma conta. Na realidade eu já tenho a minha conta, você vai criar a sua, vou te mostrar. E vou te mostrar onde você vai para fazer o download, porque parece básico, mas não, tá? E eu já vi gente aí não sabendo como fazer e tal. Mas o fato é uma ferramenta robusta. E aqui algumas observações importantes. Primeiro que você pode e deve começar a testar as coisas antes de implementá-las na prática. Então assim, se você ainda não tem experiência, você ainda só viu ali a teoria, o que eu sugiro que antes de você fazer qualquer implementação no ambiente de produção, você faça o teste primeiro. Porque você pode quebrar, você pode fazer o que você quiser, você pode bagunçar a coisa que dá para testar. Hoje a gente vai fazer um setup básico, depois eu posso ir para algumas configurações melhores, mais avançadas para falar dessa ferramenta. Mas hoje é assim, eu quero começar aqui. O que você precisa ter? Vai ter lá no site as especificações mínimas de compatibilidade. O que eu vou te aconselhar tenha uma máquina, você não precisa ter muito processador, não precisa ser um processador muito novo, nada disso, mas tenha um processador com tecnologia de virtualização. Então, se o seu processador é da Intel, deixa eu te mostrar aqui como é que funciona, tá? Vou abrir a minha tela aqui. Abrir o meu navegador aqui, mas, por exemplo, o meu processador, essa máquina aqui é uma máquina um pouquinho mais nova, mas o meu processador, ele é esse aqui, ó, i5 13420H. Então eu venho aqui no Google e coloco i5 13420H. Um dos primeiros sites que ele vai trazer aqui para você é o site da Intel com as especificações do processador. E aí, o que acontece? O que você vai olhar aqui nessas especificações? Aqui tem frequência, data de lançamento. Então, dá uma olhada se o seu processador tem essa instrução aqui, ó. Tecnologia de virtualização Intel. E aí, se o seu processador for da AMD, deixa eu fechar aqui. Se o teu processador for da AMD, então você vai procurar, sei lá, vamos pegar aqui qualquer modelo, vai? Ryzen 7, Ryzen 5 4650U. Tá? Vamos vir aqui no site da AMD. O nome da tecnologia de virtualização da Intel, ela tem um nome. Vamos colocar outra coisa aqui, ó. Bom, aqui, ó, tem uma outra... vamos pedir as especificações aqui, porque pelo que eu estou vendo aqui, o da AMD não traz... Ó, vou pegar aqui, ó, do Tech Power Up, tá? Tem uma especificação dele aqui. Então, se você dar uma olhada aqui em Features, essa é a tecnologia da AMD aqui, ó, AMD-V, que é de virtualização da AMD. Então, é basicamente assim, verificar se o seu processador tem nativamente a tecnologia de virtualização. Eu diria que a partir do i5
e 3, inclusive, ali de segunda geração, primeira ou segunda geração, você já vai ter essas especificações. Quais processadores geralmente não tem virtualização? São os processadores de linha mais simples, às vezes Celeron, Pentium, esses processadores mais simples é que não vão ter virtualização, e aí ele não vai ser ideal para você trabalhar com máquinas virtuais. Mas i3, i5 ou AMD Ryzen, todos os processadores geralmente têm a virtualização ali habilitada. E a outra coisa que eu vou te recomendar é, quanto mais RAM, quanto mais memória RAM, melhor. Inclusive, essa é uma vantagem da ferramenta de virtualização da VMware. Porque, por exemplo, você pode começar ali, suponhamos que você esteja num setup bem simples, aí você esteja com apenas 8 GB de memória RAM. Você já consegue utilizar, criar uma VM básica ali com Windows Server, né? Aliás, inclusive o Windows Server ele é mais leve para utilização do que o Windows 10 e o Windows 11, tá? Bem mais leve. Então, se você tiver 8 de RAM, você já consegue criar um ambiente básico virtual para você testar. Outra coisa que eu vou te recomendar é que você use um SSD. O SSD ele é um disco mais rápido. No caso, se você tem pouca memória, né? Você tem 8 GB de memória. 4 GB eu já vou te dizer que não dá para trabalhar. Você tem que ter pelo menos 8 para começar, mas 8 já é um começo bom. E no caso do VMware Workstation, ele tem um recurso legal. Então, suponhamos que você tenha só 8 GB de memória no seu notebook e você queira criar uma máquina virtual, duas máquinas virtuais com 4 GB de memória, cada uma. Teoricamente, você estaria ocupando ali na máquina virtual toda a sua memória RAM. Então, ele faz essa alocação dinâmica, né? Então, o VMware Workstation Pro, ele pega a memória que a máquina virtual está utilizando e ele consegue alocar o seu disco como memória RAM. O que ele faz? Ele cria um arquivo de memória RAM lá no seu HD e aí ele utiliza o seu HD como memória RAM. É o ideal? Não, vai ficar mais lento. Só que para teste, para o ambiente de teste, se você não tem condições, beleza. Agora, a minha sugestão é que você invista, assim que possível, em memória RAM para você poder virtualizar e ter com mais tranquilidade. Você faz o melhor que você tiver com o que você tem. Então já dá para começar com 8 de memória RAM. Dito isso, vamos lá para o site da Broadcom, fazer o cadastro básico. Na realidade, como eu já disse, eu tenho, né, o cadastro no site da Broadcom. Vou fechar as telas aqui. www.broadcom. Aí, bom, eu nem sei se... não tem opção em português aqui. Então aqui, se você sabe o inglês, tranquilo, se não... eu vou prosseguir no portal em inglês, senão você pode clicar no seu tradutor aí. Vim aqui em suporte portal. Se você tem já uma conta da Broadcom, você vem aqui em Go to Portal, né, para ir para o portal, ou você pode vir aqui e registrar uma conta nova. E aí ele vai pedir aqui o teu e-mail para você cadastrar e etc. Eu vou aqui para o portal porque eu já tenho uma conta, inclusive o meu e-mail aqui. Bom, aqui eu uso o meu gerenciador de senha, então ele já identificou aqui o meu usuário. Eu não preciso ficar digitando. A senha ele já preencheu, porque o meu gerenciador de senhas aqui tem. Então, já estou dentro do portal. Se você não tem o cadastro, então vá até o local lá e faça o seu cadastro. Aqui em Registration, você coloca o seu e-mail ali e cadastra. Como que eu faço aqui, então, para baixar o que eu preciso? Eu vou vir aqui em Produtos, Soluções, não é em Produtos, tá? Solutions, VMware Solutions. Bom, pessoal, aqui é para vocês verem que o negócio não é tão simples aqui. Só dei uma acelerada aqui na parte, mas ó, não é tão fácil, até me perdi aqui. Ó, você vai vir aqui em Software, VMware Cloud Foundation. E aqui ele vai ter uma opção aqui dentro de My Downloads. Aqui é onde você vai encontrar o VMware Workstation Pro. Então você vai vir aqui, ó, VMware Workstation Pro. E aí eu posso vir na última versão aqui, né? Ele tem para o Linux, para o Windows. Eu vou baixar a versão para o Windows e vou baixar a última versão, que é a versão 17.6. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu clico aqui. Você precisa aceitar os termos e condições aqui, tá?
Pessoal, olha aqui, interessante, tá? Eu vou fazer o uso da versão pessoal. Então aqui, a versão 17 Pro, ela tem duas versões aqui, ó. For Windows e For Personal Use. Eu vou vir aqui. E aqui, essa versão para uso pessoal é a que ele vai liberar para eu fazer download. Se eu for lá na outra, como eu havia ido, ele não vai deixar baixar. Então assim, ó, eu venho aqui e aqui eu posso baixar. Ele pede para fazer uma verificação adicional. Tá? Aqui ele vai pedir alguns dados, então por favor, editor, borra aí os meus dados, tá? Eu vou preencher aqui rapidinho. Beleza. Aí ele liberou para mim finalmente o download aqui do VMware SXI. Então vou adiantar aqui, vou baixar e aí vamos para a instalação básica da versão aqui. Mas vocês entenderam? Então, ó, vem aqui no broadcom.com, soluções, produtos, suporte portal, software, VMware Cloud Foundation, My Downloads. Procuro por Workstation, VMware Workstation Pro, e aqui dentro, Workstation Pro 17 para uso pessoal. Feito? Bom, aqui então temos a instalação básica. É o famoso NNF, tá? Next, Next, Finish. Não tem muito o que fazer aqui não. Aceito aqui. Pode deixar essa versão, VMware Workstation Console Tools no System Path, pode deixar. Posso checar de atualizações no começo e não vou desmarcar essa opção aqui para entrar no Custom Improvement Program. Vou pedir para criar um atalho no desktop, no menu iniciar, instalou e vida que segue. Pessoal, eu tive um problema na instalação da versão que eu baixei, que é a última versão disponível lá no site, que é o Workstation Pro 17.6. Eu estava tentando instalar, não estava conseguindo, e aí o que eu fiz? Peguei o erro, então é bom que tenha acontecido isso, porque eu já mostro para vocês como eu ajo quando eu tenho problemas, tá? Então, aplicável para mim e aplicável para vocês aí. Deixa eu mostrar minha tela aqui para vocês. O que eu fiz? Eu peguei o erro, colei lá no Google, e ele me deu aqui um link para o erro que estava tendo, lá para o fórum da Broadcom, que é o fórum da comunidade oficial deles. Entrei no fórum, ele está dizendo aqui que ele estava tendo o mesmo erro que eu tinha. Opa! Está mostrando, que eu não tenho acesso a ver a imagem aqui, para ampliar, para mostrar. Mas ele está tendo basicamente o mesmo erro que eu estava tendo ali. O que eu fiz? Simplesmente, ele tem uma observação aqui, ó, que a versão anterior está funcionando perfeitamente e que a versão nova vai ser corrigida. Então, assim, a versão que tem disponível lá, a última versão, que foi a que eu baixei, não estava funcionando. Então, baixei. Fiz a instalação e funcionou perfeitamente. Então, vamos abrir aqui o VMware. Aqui, criei uma máquina virtual para teste já, mas vou mostrar para vocês aqui como fazer um anal. Quando você começar, ele vai dar essa opção aqui, e aqui você tem a opção de criar uma nova máquina virtual. Cliquei em criar nova máquina virtual. Vou vir em customizado. Aqui é onde eu falei para vocês a questão da compatibilidade. Então, você pode vir aqui e criar uma versão de uma máquina virtual. Por exemplo, você vem aqui, ó, vamos supor que eu vou instalar o Windows Server, né? Então eu venho aqui, SXI 7.0, eu venho aqui, eu não vou colocar que eu vou instalar um sistema operacional depois, é o que ele está me perguntando aqui, Microsoft Windows, então eu vou colocar aqui, sei lá, Windows Server 2016. Então próximo, ele me pede o caminho da máquina virtual, o tipo de firmware, então assim, se ele vai ser já com uma BIOS nova, né, simulando uma BIOS nova, que é o UEFI, ou uma BIOS antiga, que é no formato lá legado, vou deixar como UEFI. Aqui, número de processadores virtuais, eu vou deixar 4, né, vou deixar um processador com 4 núcleos. Como o meu processador aqui tem 8 cores, 12 threads, então eu até conseguiria colocar até 12 aqui, mas eu vou deixar ele com 4 apenas. Aqui, uma coisa interessante. Então, o que eu falei lá de você ter um computador com apenas 8 GB de memória. Você vê que a memória sugerida aqui para o Windows 10, ele sugere 2 GB, 2048 MB.
Para você que não vai trabalhar com essas máquinas em produção, 2 GB já é suficiente para você fazer teste, para você colocar ele ali numa rede básica para você inicializar. Não vai ficar rápido, não vai ficar um canhão, mas é uma coisa que já dá para você trabalhar com teste ali. Aqui o tipo de conexão, se eu vou usar NAT ou usar uma rede bridged, no caso aqui eu vou usar NAT. O que isso significa? Bridged é quando a minha máquina virtual vai acessar direto a rede onde o meu adaptador de rede está conectado. Então aí você vai pegar um IP da sua rede e tal. Nesse caso aqui eu vou usar NAT, que aí ele vai fazer uma tradução de endereço, então a máquina virtual vai ficar isolada. Aqui eu vou deixar o padrão, né, do tipo de controlador de I/O. E vou deixar o disco como tipo NVMe. Vou criar um novo disco virtual, tamanho padrão mesmo, 60 GB é suficiente. Eu posso alocar todo esse espaço agora, ou posso deixar esse arquivo ele ser expandido. Ele pode fazer isso, por exemplo, criando múltiplos discos, múltiplos arquivos virtuais, ou apenas como um arquivo single. Eu deixo essa opção aqui, porque é uma questão de desempenho e não vou ocupar todo o espaço agora. Se eu clicar Allocate all Disk Space Now, o que ele vai fazer? Ele vai criar já um disco lá, já vai ocupar os 60 GB, mesmo não tendo nada no HD. Eu não quero isso. Talvez, se eu for fazer uma máquina onde eu preciso testar mais desempenho, talvez eu precise habilitar essa opção, mas não é o caso aqui. Aqui ele pergunta o nome do arquivo de disco, acabou. Criei aqui. Então, ele vai criar para mim lá a máquina virtual. Se eu ligar ela aqui, ele vai iniciar o processo. Ele está falando que ele está tentando encontrar alguma coisa aqui que não está mapeada. E é isso aí. Aqui eu já poderia iniciar a minha instalação. Então é isso. Não vou entrar agora nesse detalhe. No próximo vídeo eu faço para você criar ali o seu setup inicial, para você começar a trabalhar, para você criar a sua primeira máquina virtual e começar a trabalhar. Explico direitinho como configurar. A princípio, aqui é só para você. Como baixar, você viu que não é um processo tão simples, eu até me perdi aqui. Você precisa baixar a versão para uso pessoal, porque a versão comercial, né, você não vai conseguir baixar ali, então me perdi nisso, então é importante você saber disso. E lá dentro do site você fica meio perdido, então é legal porque essa instrução aqui pode ajudar você. Na minha opinião, o VMware Workstation Pro é bem melhor que as outras soluções que tem aí gratuitas de máquinas virtuais. É melhor que o VMware Player, a antiga solução gratuita da VMware. Então, baixa o Pro vai te dar muito mais recurso. E ele é melhor também que o VirtualBox. O VirtualBox é uma ferramenta interessante, uma solução interessante, mas eu ainda fico com o VMware Workstation. Eu acho que é uma ferramenta bem melhor, bem mais robusta, tem bem mais testes que você pode fazer. E de uma certa forma ele é até mais simples, tá? Então, para você que está começando, eu sugiro fortemente que você comece com o Workstation Pro. Legal aí? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, dá um like aí, dá um joinha. Eu vou te ajudar a se tornar um administrador de redes ganhando mais de 10 mil. Então, esses daqui são os primeiros passos para você começar nessa área. E conte comigo. Deixe seu comentário aí. Espero que tenha te ajudado.